Somos gratos a Ti, Senhor, pelo privilégio que Tu nos dá mais uma quinta-feira. Tu possa nos conduzir, Senhor, por meio da Tua palavra. Guarda e protege, Senhor, nosso irmão Enio. Muito obrigado, Senhor, pelo serviço, pela prontidão, pelo compartilhar, Senhor, que ele tem dos estudos que ele faz mediante a Tua palavra e tem nos ensinado durante todo esse tempo, Senhor, esses 2 anos que estamos aqui juntos estudando a Tua palavra. Que Tu continue estando conosco e que nós, Pai, mediante o conteúdo que vamos aprendendo, nos esforcemos, Senhor, para colocar em prática dia a dia, seja na pregação do Evangelho, seja, Senhor, na edificação da Tua igreja, e que possamos praticar, Pai, todos esses ensinos conforme a Tua vontade. Tu também possa estar com a Adriana, Senhor, que hoje está conosco, e que também, Pai, ela junto conosco possa aprender o Teu ensino e realmente suprir, Senhor, esse desejo que ela tem de conhecer, de poder aprender a respeito da Tua vontade. Fica conosco e que possamos fazer tudo conforme a Tua vontade. Louvado seja o Teu nome. É no nome santo de Jesus que Te rogamos e agradecemos. Amém, Senhor. Amém. Amém. Muito obrigado. Nós estamos em que livro mesmo aí, Alexandre? 2 Coríntios 11. Obrigado. 2 Coríntios, capítulo 11. Isso. Muito bem. Estou abrindo a minha apostila aí. Todo mundo abre a apostila aí, hein? Já está, seu Enio, aberta por ti. Ô, Adriana, a nossa apostila chama 2 Coríntios. Não? A minha apostila está aberta aqui já, hein? Isso, tá certo, é isso aí. Pois bem. A minha também. Muito bem. Nós sabemos que Paulo escreveu 2 Coríntios da cidade da Macedônia, né? Da província da Macedônia. Após ter escrito a primeira carta da cidade de Éfeso, na Ásia. Então, a primeira carta é asiática, né? A segunda carta é europeia, né? Essa segunda carta é europeia, mas isso aí não era muito importante. Mas ele escreveu porque ele recebeu Tito, lá que estava regressando de ter levado a primeira carta, e ele disse que a primeira carta é uma carta dura, mas a carta mais dura do Novo Testamento, foi bem recebida pelos coríntios, né? E Paulo, isso alegrou muito Paulo, ele escreveu então a segunda carta, dizendo sobre, lá no capítulo 1, né? A gente pode ler lá o versículo 3, bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, Pai de misericórdia e Deus de toda consolação. É Ele que nos conforta em toda a nossa tribulação, para podermos consolar os que tiverem qualquer angústia, com a consolação que nós mesmos somos consolados por Deus, né? Do capítulo 1, 2, 3 e 4. Então, na verdade, o ponto é consolo, o consolo. Nós somos, eu acho que eu já falei isso, eu sei que estou ensinando 2 Coríntios para outro grupo também, não lembro o que eu falei para vocês ou para eles, mas nós somos consolados por Deus. Deus é o Pai de misericórdias e Deus de toda consolação. E nós somos consolados mesmo em meio à tribulação, certo? Basta dizer que Jesus foi consolado mesmo no sofrimento dele e acabou se tornando o autor da salvação, está ao lado do Pai. E Paulo tinha muito problemas, sofrimentos, né, perseguições. Mesmo assim, ele consolava com o consolo que ele recebia. O ponto é o seguinte: nós só podemos consolar com o consolo que recebemos, certo? Até mesmo economicamente. Paulo fala isso aqui nos capítulos 8 e 9, já falou isso, né? Nós estamos no 11, que a gente ajuda com o que temos, não com o que não temos, né? Então, todos nós somos consolados mesmo em tribulações, porque Deus é Pai de misericórdia e Deus de toda consolação. E é com esse consolo que nós consolamos outros que estão também em tribulação, entendeu? Nesse caso aqui, nós notamos vários consolos no livro. Um deles que nós já vimos é o consolo econômico dos irmãos da Macedônia da Caia, os irmãos pobres da Judeia.
capítulos 8 e 9, né? E Paulo deixa bem claro que ele foi consolado misericordiosamente por Deus, porque ele era um perseguidor, e Deus chamou ele, Cristo chamou ele para ser apóstolo. Então, com esse consolo do apostolado, Paulo, então, consolava outros, ok? Então, olha, a vida não é fácil, ok? A vida não é fácil. Por quê? Porque tem problemas, né? Temos problemas, certo? É um tipo de problema, é outro tipo de problema. Agora temos o Covid, aí alguém faz cirurgia, alguém, né, tem crise econômica e assim por diante. Não tem doença de um tipo, doença de outro. Agora tem, né, o problema dos refugiados afeganeses, afegãos, né? Não sei qual a palavra certa para eles, do Afeganistão, né? Aqui mesmo no estado de Oklahoma, nós temos mais de 1.000. E agora ouvi dizer que os Estados Unidos vão receber, parece que 10.000 refugiados da Ucrânia. Então, problemas não faltam. Problema não falta, né? É um tipo de problema, é outro, e assim por diante, né? Alguém vai ter cirurgia, e assim por diante. Mas mesmo nas tribulações, nós somos consolados por Deus. Então, nós precisamos aprender que mesmo na nossa tribulação, no consolo que temos nas nossas tribulações, nós também usamos para consolar outros que também têm problemas, têm problemas, desconsolo nas tribulações deles. Então, com o nosso consolo nas nossas tribulações, nós consolamos aqueles que são desconsolados nas tribulações deles, ok? Bem, é isso aí, mais ou menos resumindo o que nós já falamos. Agora, no capítulo 11, certo? No capítulo 11, Paulo, o que você nota no livro inteiro é Paulo também se defendendo a sua autoridade apostólica, no sentido de que ele foi consolado com uma autoridade apostólica, que é aos gentios, né? E ele, então, estava consolando com esse conhecimento apostólico outros, nesse caso, principalmente os gentios, né? Paulo foi o único apóstolo chamado para ser apóstolo especificamente aos gentios, né? Então, nós precisamos aprender isso. Por exemplo, eu estou ensinando, ok? Isso, ou seja, eu estou consolando vocês com conhecimento bíblico, ok? Mas isso porque eu fui consolado com esse conhecimento. Como é que eu posso dar o que eu não tenho? Entendeu? Então, a gente dá o que recebeu. Então, do que recebeu que a gente dá. Certo? Lembra, só para você ter uma ilustração aqui do Velho Testamento, lembra que os 12 tribos eram para ajudar uma tribo religiosa, a tribo de Levi, que é uma 13ª tribo, com 10% do que eles eram abençoados, né? Esse é o primeiro dízimo. Tinha mais dízimo e mais ofertas, assim por diante. Mas, de início, o primeiro dízimo era mais 10%, dízimo é 10%, mas é 10% daquilo que você recebeu. Se a sua plantação deu 100 sacos de trigo, então você foi consolado com 100 sacos de trigo. Então, desse consolo, você vai dar 10% para consolar os levitas. Mas se sua plantação deu 500, mesma coisa, 10%. Aí já são 50 sacos. 10% de 100 sacos são 10. E se deu 50, mesma coisa. Do consolo que você teve, você consola. 10% seria 5. Então, um é 5, outro é 100, outro é
é 50, um é 10, outro é 50, de acordo com o consolo que recebeu. Ok? Muito bem. Então, Paulo, no capítulo 11, tudo isso é como se fosse um resumo do que nós já vimos. Nós já vimos isso aí, né? Então, no capítulo 11, diz assim: quisera eu me suportasses um pouco mais na minha loucura. Suportar-me, pois. O que Paulo está fazendo? Olha, ele estava sendo acusado, ok? E por o que nós chamamos, o que a gente nota no capítulo 13, deixa eu ver se é no 13, não, no 13 não. No capítulo, onde é que fala dos falsos apóstolos aqui? Deixa eu ver aqui. No capítulo 11, versículo 13, 11, 13. Porque os tais são falsos apóstolos, obreiros fraudulentos. Então, tinha muita acusação contra Paulo, e ele, no lugar dele, vamos dizer assim, um outro qualquer que não entendesse a mensagem, que Paulo entendeu, é claro, ele está dando a mensagem, teria desistido e abandonado. Quantos irmãos abandonam por acusações? Até mesmo acusações falsas, ou levianas. Paulo não se deixava bater por acusações. Falou assim, olha, vocês podem falar o quanto vocês quiserem aí. Eu vou defender que eu fui consolado por Deus e é com esse consolo que eu consolo. Pode falar o quanto vocês quiserem. Por exemplo, eu fui consolado, vamos dizer assim, com o conhecimento que eu estou transmitindo a vocês, eu vou consolar. Pode alguém falar o que quiser, entendeu? Pode alguém falar metido, não sei o que quiser falar, não tem problema, entendeu? Eu vou continuar consolando, porque eu recebi o consolo, eu consolo com o consolo que eu recebi. E não é, o consolo foi recebido, então vai ser do consolo recebido, vai ser dado consolo. Paulo está dizendo isso, ok? Só que ele não se sentia muito espiritual, tendo que tocar trombeta. Não é bom. Pois eu falar que eu estou ensinando porque eu conheço, não soa muito bom, muito bem, né? Cara, tá arrogante, não sei o quê, não sei o quê. E eu não tenho que fazer isso, mas Paulo sentiu a necessidade de se defender, entendeu? De tocar trombeta. Ele precisou se explicar. Olha, ok, vocês querem que eu leia o abecedário para vocês? Eu leio. Eu leio como é que eu fui ajudado, como é que eu fui consolado, e é por isso que eu consolo. Qual só faltava você dar e não receber? Você, quer dizer, desculpa, ao contrário, você só receber e não dá. Entendeu? Se você recebe, você tem com que dar. Então, Paulo está dizendo isso. E ele não estava muito contente em ter que se defender, tocar trombeta, mas ele falou, ok, eu vou fazer. Quisera eu me suportasse um pouco mais na minha loucura, versículo 1. Suportar-me, pois, porque zelo por vós com zelo de Deus, visto que vos tenho preparado para vos apresentar como virgem pura um só esposo, que é Cristo. Eu tenho o que vocês necessitam. Eu fui consolado com o que vocês necessitam. Então, eu passo esse consolo, desse consolo, eu parto para vocês, eu passo para vocês, ok? Mas receio que, assim como a serpente enganou a Eva com a sua astúcia, assim também seja corrompida a vossa mente, essa é a parte da simplicidade e pureza devidas a Cristo. Se, na verdade, vindo algum, prega outro Jesus que não temos pregado,
ou se aceitas espírito diferente que não tendes recebido, ou evangelho diferente que não tendes abraçado, a esse de boa mente o tolerais, porque suponho em nada ter sido inferior a esses tais apóstolos, embora seja de falto no falar, não sou no conhecimento, mas em tudo e por todos os modos vos tenhamos feito conhecer isto. Olha, novamente, não sei se eu estou conseguindo transmitir a ideia, é o seguinte, quando você é consolado por Deus, como Paulo foi consolado com o apostolado, certo? É um consolo misericordioso, né? Que vem de Deus pela bondade, pela graça, pela misericórdia de Deus. Olha, parece que está com Covid lá no trabalho. Tem um microfone ligado aí, acho que é do Aníbal, né? Não, era do Sandro, já desligou. Ok. Então é o seguinte, a gente vai consolar com o consolo que a gente recebeu, independentemente de obstáculo. De obstáculo, entendeu? Tem gente que se ofende e então deixa de consolar com o consolo que recebeu. Não está certo isso. Porque ofensa tem, perseguição tem, maledicência tem, no mundo inteiro tem. No mundo inteiro tem, entendeu? Então na verdade, aquele que reconhece que ele foi consolado misericordiosamente por Deus, ele vai passar esse consolo para a frente, independentemente de obstáculos. Independentemente de obstáculos. Então, se você foi abençoado, você abençoa, independentemente de obstáculos. A igreja necessita de todo membro, mesmo embora os membros não sejam iguais. Um sabe mais, outro sabe menos, um tem um talento, outro tem outro talento. Uns têm 2 talentos, outros têm 5 talentos, outros têm 1 talento. Um sabe isso, outro sabe aquilo, um pode fazer isso, outro pode fazer aquilo, entendeu? Mas, às vezes, a gente se ofende, porque alguém ofendeu a gente. E a gente para de usar o talento na igreja. Vê se faz sentido isso. Uma maledicência, uma maldade vai impedir de eu abençoar com a bênção que eu recebi de Deus? Não faz sentido. Paulo está dizendo isso. Pode entender. Olha, esses tais aí, apóstolos, eles se consideram apóstolos de Deus? Eu não sou inferior a eles, não. Olha a vida que eu vivi aí com vocês. Olha o que eu fiz aí com vocês. Quem estabeleceu a igreja aí em Corinto? Fui eu, Paulo está dizendo. Paulo não estabeleceu a igreja lá na segunda viagem missionária? Fui eu. Quem mais? Timóteo, quem mais estava com ele na segunda viagem? Alguém lembra? Silas, ou seja, Silvano, né? Paulo, Silvano e Timóteo. Entendeu? E lembra, Paulo ficou na casa de um casal, Áquila e Priscila, né? Ok, muito bem. Então, ele falou assim, olha, vocês recebem esses tais apóstolos? E eu é que tenho feito tudo aí por vocês? Eu que tenho ensinado vocês? Eu que converti vocês? Eu que estabeleci a igreja a vocês? Cabeça, Paulo não está dizendo isso, mas eu digo, cabeça para ser usada. Nós temos que raciocinar, certo? Ver o consolo que ele recebeu e consolar com o consolo que a gente recebeu. Entendeu? Por exemplo, só vou dar uma ideia aqui, uma aplicação. Quem é que estabeleceu a igreja lá em Corinto? Foi Paulo. Agora eles estavam maltratando Paulo? Espera aí.
Se vocês foram consolados com o consolo que eu dei do Evangelho, vocês deviam me consolar com esse consolo que vocês receberam de mim e não ficar apoiando os falsos apóstolos contra mim. Mais ou menos por aí. Não faz sentido, entendeu? Não faz sentido. Muito bem. No versículo 6, embora seja falto no falar, não eu sou no conhecimento, mas em tudo e por todos os modos, vos temos feito conhecer isso. Olha, Paulo tinha um problema. Paulo tinha um problema na carne, que é o espinho na carne, lembra? 3 vezes ele orou ao Senhor para que o espinho fosse tirado e não foi tirado. O Senhor falou não 3 vezes. Agora, você acha que Paulo deixaria de pregar evangelho por causa disso? Ele reconhecia o consolo que ele tinha mesmo nesse desconsolo. Entendeu? E com o consolo que ele tinha mesmo nesse desconsolo do espinho na carne, ele consolava. Agora, ele diz aqui que ele era falto no falar. Eu não sei se ele era ou se eles acusavam ele de ser. Porque parece que Paulo estava sendo acusado de ser duro nas cartas, que ele escreveu uma carta dura, que é 1 Coríntios, mas na hora da presença ele é manso, ele é humilde, no sentido assim que ele não é duro, como ele é nas cartas. E ele estava sendo acusado disso, inclusive. Agora, eu acho que o espinho na carne de Paulo tinha a ver com os olhos dele. Mas, mesmo assim, parece que os olhos dele deixavam ele meio enfeiado. Então, Paulo tinha um problema na carne, que aqui parece indicar que é... Tem gente que acha que ele fosse gago, ok? Gago, ok. Eu não sei, eu acho que ele tinha problema nos olhos, de acordo com o livro de Gálatas, né? Mas, mesmo assim, ele consolava com o consolo que ele recebeu. Vocês lembram que os macedônios não ajudaram os irmãos pobres da Judeia? E os macedônios eram ricos? Vocês acham que eles eram ricos? Não. Lembra que eles... Extremamente pobres. Extremamente pobres, exatamente. Então, mesmo sendo extremamente pobres, eles tinham um consolo, que é o pouco que eles tinham. E com esse pouco, eles consolaram aqueles que precisavam de consolo no grande desconsolo que estava havendo na Judeia, e eles, então, pediram a Paulo, eles se voluntariaram a ajudar os irmãos pobres da Judeia, ok? Muito bem. Agora, no versículo 7, olha uma outra acusação que eles tinham contra Paulo aqui. Então, isso que eu digo, acusações, se o pregador for deixar de consolar com o conhecimento que ele tem, porque tem acusações, é bom ele nem começar. Porque não tem um pregador que não vai ter acusação. Jesus foi acusado de fazer milagres pelo poder de Beelzebu, o maioral dos demônios. E ele parou de fazer milagres? Ele parou a obra salvadora dele? Não. Entendeu? Então, devemos consolar, mesmo em meio a tribulações, que é o começo do livro fala. No versículo 7 diz assim: cometi eu, porventura, algum pecado pelo fato de viver humildemente, para que fosseis vós exaltados, visto que gratuitamente vos anunciei o Evangelho de Deus? Olha, se você cobra
você é acusado. Se você não cobra, você é acusado também. Entendeu? E Paulo, aqui o problema, aqui dizendo, Paulo prega de graça, não deve ser muito importante, porque tudo que é de graça parece que não tem muito valor, né? Porque se tivesse valor, você não dava. Você vendia, né? Conhece? Tem um provérbio popular aí no Brasil, não sei se vocês conhecem ou não, deve conhecer. Fala assim, vou te dar uma ideia. Falei, não dá, não. Porque ela não é boa. Se ela fosse boa, você não dá, você vendia a ideia. Quem é que já ouviu isso aí? Alguém já ouviu? Conselho. Se conselho fosse bom, não se dava, se vendia. É conselho. É conselho. Vou dar um conselho. Não dá, não, porque não é bom. Se fosse bom, você não dava, você vendia. Então, na verdade... Então, Paulo estava sendo acusado porque ele não cobrava nada dos coríntios. Ele não queria receber nada dos coríntios. Mas tinha um motivo para isso, né, irmão? Tinha um motivo. Ele vai deixar bem claro que ele não queria servir de modelo para os falsos apóstolos. Mas eu vou te contar uma coisa. Eu cobro, viu? Vocês estão me devendo aí, quando eu chegar no Rio Grande do Sul, eu vou querer o chimarrão, mas só com açúcar. Sem açúcar, não. Certo? Chimarrão sem açúcar não dá, não. Então, quando descer, para em Santa Catarina e fica por ali. Não vem para o Rio Grande do Sul. Aqui é chimarrão amargo. Eu tenho mais. Botar o tererê para isso, uma tererê, né? O tererê para ele. Tem o tererê aí. Quando eu for para Amazonas aí, eu vou te contar, eu vou querer tambaqui na chapa, hein? Só que eu sou bem humilde, não quero só meia banda, eu quero 2 bandas. Isso sem contar o Tucumã, hein? O Caboquinho. O Caboquinho tem que estar presente aí, o Caboquinho. Então, mas Paulo estava sendo acusado de não cobrar nada, certo? Agora, eu vou mudar o tererê não, o chimarrão aí. No Rio Grande do Sul, eu vou querer churrasco, viu? Vou mudar, vai. Aí pronto, aí solucionou o problema. Porque vocês não vão me dar chimarrão com açúcar, então, mas churrasco, como dizer que vocês me dão. Tem um lugar bom aí, viu, de costela aí, viu? Okay, aqui em casa. Na sua... Ok, vamos lá. Alguém levantou a mão, parece que eu acho que... Peraí, alguém quis falar alguma coisa aí? A Adriana quis falar alguma coisa? Não? Parece que eu tinha visto alguém tentar falar alguma coisa. Ok, muito bem. Se alguém vê alguma mãozinha levantada aí, vocês me avisam, ok? Muito bem. Então, Paulo falou assim, cometi algum pecado? Não, ele falou assim no versículo 8, despojei outras igrejas, recebendo o salário de outras igrejas, para vos poder servir. Estando entre vós, ao passar privações, não me fiz pesado a ninguém, pois os irmãos, quando vieram da Macedônia, olha os macedônios, hein? Supriram o que me faltava, e em tudo me guardei e me guardarei de você pesado. A verdade de Cristo está em mim, por isso não me será tirada esta glória nas regiões da Caia. Por que razão? É porque não vos amo? Deus o sabe. Mas o que faço e farei é para cortar ocasião àqueles que a buscam com o intuito de serem considerados iguais a nós naquilo em que se gloriam, porque os tais são falsos apóstolos, obreiros fraudulentos, transformando-se em apóstolos de Cristo. E não é de se admirar, porque o próprio Satanás se transforma em anjo de luz, versículo 15. Não é muito, pois, que os seus próprios ministros se transformem em ministros de justiça, e o fim deles será conforme as suas obras. Então, Paulo não queria ser mau exemplo. Agora, ele disse, não estou recebendo de vocês, mas eu recebi salário de outras igrejas. Eu não sei quais são as outras igrejas, mas uma eu sei, com certeza. É a igreja de Filipos. Essa, com certeza. Porque a gente nota isso no livro de Filipenses.
ok? Uma outra igreja provavelmente seria Antioquia da Síria. Provavelmente, Antioquia da Síria. Mas de onde Paulo saiu nas viagens missionárias, né? A primeira viagem, ele, Barnabé e João Marcos, né? Na segunda viagem, ele e Silas, né? E na terceira viagem, ele saiu sozinho de lá, foi para Éfeso, e aqui agora ele está na quarta viagem, a meu modo de ver, pois ele já saiu de Éfeso e está a caminho da Espanha, né? Da Espanha, mas passando primeiro pela Macedônia, pela Caia, fazendo o recolhimento da oferta aos irmãos pobres da Judeia, ia para Jerusalém, de Jerusalém ele ia para a Espanha, passando por Roma, né? Passando por Roma. Muito bem. Então, e Paulo falou, olha, eu recebi um consolo, estou consolando. Ok? É interessante, vou só falar mais um consolozinho aqui, consolozinho, vírgula, mais uma ilustração de consolo, e não vamos lá, não. Em Atos 20, eu creio que é 20, quando Paulo chamou os irmãos, os presbíteros de Éfeso, lá em Mileto, ele falou várias coisas para eles, né? Mas uma das coisas que ele falou para eles foi que ele trabalhava com as mãos, ele fazia tendas, e o dinheiro que ele recebia, ele ajudava até aqueles que estavam com ele. Olha só, Paulo era consolado com dinheiro recebendo de fazer tendas, e ele consolava os que estavam com ele, ajudando os que estavam com ele, né? Então, nós precisamos de aprender, porque, olha só, eu não sei se está fazendo muito sentido o que eu estou dizendo, que eu entendo aqui a mensagem do livro. Muitas vezes, a gente acha na igreja que o trabalho é para ser feito por outros. Quem são os outros? Os que têm mais dinheiro, os que têm mais talento, os que têm mais uma personalidade mais assim expressiva, aqueles que são mais bonitos, vamos dizer assim, certo? Aqueles que se vestem melhor, aqueles que têm mais estudo, aqueles que têm mais uma condição social melhor, assim por diante. Está errado. Esse raciocínio é errado. Porque todo cristão foi consolado misericordiosamente por Deus de uma maneira ou outra. E com esse consolo, ele deve consolar outro. Faz sentido? Não. Ok? Às vezes, por exemplo, tem gente que acha que só os aposentados devem trabalhar na igreja. Só os aposentados. Mas não fazem nada. Certo? Tem todo o tempo na vida. Uai, oh, que bom! Eles foram consolados com um grande consolo da aposentadoria. Então, eles devem usar esse consolo para consolar outro. No entanto, todo cristão é consolado misericordiosamente por Deus. Não podemos deixar o trabalho na mão só daqueles que têm um consolo que ele considera maior. Quando todos nós fomos consolados, todos nós devemos consolar com o consolo que recebemos. Faz sentido? Não. Muito bem. Ok. Capítulo 7. Capítulo 7. Versículo 7. Nós já falamos. É o 16, né? É, o 16 agora. 16. Desculpa aí. Outra vez digo, ninguém me considere insensato. Todavia, se o pensais, recebei-me como insensato, para que também me glorie um pouco. Olha, eu não estou sendo insensato no que eu estou dizendo, mas se vocês me considerem insensato, tá bom, me considere insensato, para que também eu me glorie um pouco. Ok?
Porque Paulo se sentiu na necessidade de se vangloriar. Entendeu? Ele estava... Mas, a meu modo de ver, ele não estava se vangloriando. Ele estava deixando claro aos irmãos Coríntios, né? Coríntios. Acho que seria Coríntios, né? A cidade é Corinto. Aqui, na verdade, os Acaios. Ele está escrevendo aos Acaios. Os Acaios é a província da Acaia em que Corinto fazia parte. Mas Corinto não era a única cidade na província, né? Ele estava deixando bem claro a eles que ele foi consolado misericordiosamente por Deus com o apostolado, e ele usava o apostolado para consolar os outros, mesmo embora tivesse oposição, tivesse problemas, tivesse perseguições, maledicências, etc, etc, ok? Muito bem. Então, versículo 16. Outra vez digo, ninguém me considere insensato. Todavia, se o pensais, recebei-me como insensato para que também me glorie um pouco. O que falo, não o falo segundo o Senhor. Agora está dizendo assim, olha, essa vanglória aqui, esse elogio que eu estou fazendo de mim mesmo, essa explicação, não é bem do Senhor, não. É meu, eu que estou fazendo isso. O que falo, não falo segundo o Senhor, e sim como por loucura, nessa confiança de gloriar-me, na confiança de que vocês vão entender, ok? E posto que muitos se gloriam segundo a carne, também eu me gloriarei. Bem, eu vou me comparar com esses falsos apóstolos aí, ok? Para vocês verificarem que eu não sou nem um pouco inferior a eles, não. É como se Paulo estivesse tentando defender, certo? O consolo que ele dava, certo? Por exemplo, se eu tiver que me defender, que eu não tenho que me defender agora com vocês, mas se eu tivesse defender o meu estudo, eu ia falar o quanto tempo eu gasto estudando, certo? Quantos anos venho pregando, etc, etc, certo? Mas é uma insensatez. Mas, às vezes, para que vocês entendam, entendeu? Que vocês entendam. Não é o caso aqui, eu não tenho que fazer isso. Mas para que entendessem, não, peraí, não. O homem ele sabe o que está falando, não veio do nada, né? Não é assim de uma hora para outra, vem estudando, coisa e tal, ok? Então, é mais ou menos por aí. Fala aí, Giovanni. Agora eu fiquei curioso, irmão. Quem seriam esses superapóstolos que está criticando aqui? O ano 56 é tão recente a origem da Igreja de Cristo? Apolo foi para lá. Quem seriam esses superapóstolos que estavam cobrando, eloquentes, cobrando... Não. Onde é que você viu a palavra super? Na NVI, então, deixa eu ver aqui. Essa não inspirada, como tu fala. Deixa eu ver se eu acho aqui. No versículo 5 do mesmo capítulo, não? Todavia não me julgo nem um pouco inferior a esses superapóstolos. Eu posso não ser um orador eloquente, contudo tenho conhecimento. Que versículo é esse? 5, capítulo 11, versículo 5. O meu não fala super, não. Fala esses tais apóstolos. Mas mesmo se eles se consideram super, Paulo teve que mostrar uma superioridade. É o que ele está fazendo aqui. Ele considera isso uma insensatez, mas ele achou necessário para que os irmãos entendessem que ele não era inferior a eles, não. Ele pudesse, talvez, ser gago, ou talvez ele pudesse ter problema com os olhos, ou tem gente que acha que ele era baixinho, tem gente que acha que ele era careca,
Viu, Giovanni? Oh, mas seja como for, Paulo tinha um Então ele era feio mesmo, coitado. Paulo tinha um problema na carne. E provavelmente esse problema na carne tirava um pouco, vamos dizer assim, a esses falsos apóstolos, tirava um pouco da credibilidade de Paulo, provavelmente. Entendeu? Então, Paulo está se defendendo aqui, mas está falando que está fazendo uso de insensatez. Eu não quero fazer isso, mas vou fazer, já que eu preciso fazer, eu vou fazer. Então, olha só. Olha o versículo 17. O que falo, não falo segundo o Senhor, e sim como por loucura. Nessa conferência de gloriar-me. E posto que muitos se gloriam segundo a carne, também eu me gloriarei. Porque sendo vós sensatos, de uma boa mente tolerais os insensatos. Então, é como se fosse assim, olha. Bem, vocês não estão tolerando os insensatos? Esses falsos apóstolos? Então, eu vou me tornar insensato para que vocês também me considerem. Então, eu vou rebaixar no nível deles e vou mostrar que eu sou melhor que eles. Mas Paulo está falando, eu estou sendo insensato. Estou sendo insensato. Paulo reconheceu isso. Mas falou, bem, é preciso eu ser insensato para que vocês, na sensatez de vocês, vocês notam que eu sou melhor que eles. É interessante isso, né? Porque Paulo fez um trabalho lá, fez milagres, estabeleceu a igreja e tem que se defender. Olha só, versículo 20. Tolerais quem vos escravize, quem vos devore, que são os falsos, né? Quem vos detenha, quem se exalte, quem vos esbofeteie no rosto, ingloriamente eu confesso, como se fôramos fracos. Mas naquilo que qualquer tem ousadia, com insensatez eu afirmo, também eu sou, eu a tenho. São hebreus, olha os falsos, são hebreus, também eu. São israelitas, eu também. Está vendo? Eles eram judeus, esses falsos apóstolos, ok? São de descendentes de Abraão, eu também. Eu ainda mais. Peraí, são ministros de Cristo, falo como fora de mim. Eu ainda mais. Em trabalhos, muito mais em prisões, em açoites, sem medida, em perigos de morte, muitas vezes. 5 vezes recebi dos judeus uma quarentena de açoites, menos 1. Fui 3 vezes fustigado com varas, uma vez apedrejado, em naufrágio 3 vezes. Uma noite e um dia passei na voragem do mar, em jornadas muitas vezes, em perigos de rios, em perigos de salteadores, em perigos entre patrícios, em perigos entre gentios, em perigos na cidade, em perigos no deserto, em perigos no mar, em perigos entre falsos irmãos, em trabalhos e fadigas, em vigílias, muitas vezes em fome e sede, em jejuns, muitas vezes em frio e nudez, além das coisas exteriores que já ele mencionou aí, certo? Ao que pesa sobre mim diariamente a preocupação com todas as igrejas, não somente Corinto. Quem enfraquece e também eu não enfraqueça? Quem se escandaliza que eu não me inflame? Uai, eles fazem isso? Eles fizeram isso? Quer comparar eles comigo? Certo? Vocês estão dando atenção para eles? E para mim, eu ganho deles de 10-0? Certo? Então, Paulo está falando, olha, não faz sentido. Uma coisa que eu admiro em Paulo, eu já falei isso várias vezes e vou repetir muitas vezes, certo? É a inteligência dele. É a inteligência dele, certo?
ele usava muito a cabeça, raciocinava muito, levava o pessoal a raciocinar, entendeu? A pensar, a meditar, a usar a cabeça. Olha, compare aí. Veja o que eu fiz, o que eu faço, e o que eles fizeram, o que eles não fazem. Vocês estão dando mais atenção a eles do que a mim? Entendeu? Interessante o raciocínio de Paulo. Às vezes a gente tem que se defender, né? Às vezes a gente tem que se defender, certo? E, infelizmente, a gente tem que usar de insensatez no sentido de se gloriar, ok? Certo? Muito bem. Olha só o versículo 30. Se tenho de gloriar-me, gloriar-me-ei no que diz respeito à minha fraqueza. O Deus e Pai do Senhor Jesus, que é eternamente bendito, sabe que não minto. Em Damasco, o governador preposto do rei Aretas montou guarda na cidade dos Damascenos para me prender. Mas, num grande cesto, me desceram por uma janela da muralha abaixo e assim me livrei das suas mãos. Ou seja, Paulo está dizendo, olha, vocês vão me comparar eles comigo, é? Certo? É interessante, né? Eu não sei até onde podemos fazer aplicação disso aqui para nós hoje, ainda mais hoje em dia, através do Zoom, todo mundo está ensinando. Todo mundo está ensinando. Todo mundo tem programa disso, programa daquilo, programa disso, programa daquilo. Você vai ter que usar a cabeça para fazer uma selecionar, né? Vai ter que peneirar. Se você for assistir tudo que está sendo oferecido para você, você não tem tempo nem para comer. Então, é preciso que você pondere, analise, vê onde você pode se beneficiar o mais, porque todo mundo é professor, entre aspas. Eu lembro uma vez alguém falar para mim, você ensina pregadores? Eu também. Só, meu amigo, se comparar figurinha com figurinha, meu, precisamos usar a cabeça. Fala aí, Giovanni. Mas bem que você, o irmão Enio e o irmão Randall poderiam combinar e ensinar em horários diferentes. Ou seja, hoje, quinta-feira, vocês três estão ensinando no mesmo horário. E são três excelentes evangelistas e não podemos estar no mesmo lugar ao mesmo tempo. Eu e quem mais? Você, irmão Enio Júnior e o irmão Randall. O Enio Júnior ensinam quinta-feira às 20 horas. Oi? O Enio Júnior não está ensinando hoje, não. Desculpe. Alan Júnior. Desculpe. Allen. Sei. O Alan Júnior. Isso, Alan Júnior. E o Randall, exatamente. Porque o tempo é tão escasso, talvez seja bom gravar e tentar ouvir outra hora, coisa e tal, porque, de fato, então, tem esse problema também aí do horário, né? Mas muita gente, não somos só nós três que estamos ensinando, não. Tem muita gente ensinando, né? Então, a gente vai ver o que beneficia bem a gente, o que está acontecendo, certo? E assim por diante. O ponto é, preste bem atenção, precisamos de usar a cabeça, raciocinar, analisar, meditar, concluir. Paulo está fazendo isso aos irmãos coríntios, entendeu? Enio. Oi. Um ponto importante dentro daquilo que o Giovanni comentou ainda há pouco lá, até mandei o material aqui para ele, eu printei aqui da chave linguística, e até a gente vai observar, por exemplo, que lá no original aparece a palavra hiperlia, essa que é traduzida pela NVI como super, né? E aparece no original. Na ARA não aparece, né? Na ARA.
Tanto é que ele coloca tais, eu acho que ele traduziu por tais, né? Mas o ponto importante que a gente pode observar, eu olhando na chave linguística, que dá a entender como se Paulo estivesse usando uma linguagem sarcástica, assim, para, tipo assim, a forma como eles se portavam diante dos coríntios e minimizando, né, se desfazendo de Paulo. Aí Paulo pega essa ideia e trabalha a ideia de super, né, ou tais, assim como se fosse quem é o cara, quem é o galo bom, é o branco ou preto, aquela história, né? Esse aqui é o cara, então esse aqui é o tal. Então, como se eles estivessem cheios, assim, bem mais elevados. Então, acho que o tais que ele usou na área representa a ideia do super, né, que é traduzida na NVI, só para a gente poder entender o trecho lá do 11:5. Aham. É verdade, bom ponto isso aí, bom ponto isso aí. Porque aqui na RA, na Revista Atualizada, tem tais. Como você explicou bem, a ideia é essa aí mesmo. Então, Paulo teve, já que eles são eles são tais ou super, eu vou mostrar que eu sou mais super que eles. Entendeu? Porque Paulo falou assim, olha, o meu consolo misericordioso, que é o apostolado, não pede para esses super apóstolos aí. Não pede. Não pede. E é isso que ele está fazendo aqui, mostrando. Então, hoje em dia, como eu falei, nós precisamos de usar a cabeça. Hoje em dia tem religião para dar e vender, certo? Hoje em dia tem igrejas para dar e vender, pregadores para dar e vender, professores para dar e vender. Então, precisamos de usar a cabeça e analisar e comparar com as Escrituras, porque o consolo que nós temos nos 27 livros do Novo Testamento ganha de qualquer super apóstolo por aí, de qualquer super igreja por aí, de qualquer super pregador por aí, de qualquer super pregador popular por aí. Entendeu? Então, precisamos de usar a cabeça, analisar, e Paulo está fazendo exatamente isso aqui, mesmo embora está dizendo, olha, vocês estão me forçando a eu ser insensato. Eu estou me gloriando. Mas eu quero que vocês entendam que a minha glória é na minha fraqueza. Ele vai falar mais sobre isso no capítulo 12, ok? Muito bem, obrigado aí. Versículo 1 do 12. Se é necessário que me glorie, está vendo? Se é que eu tenho de me gloriar, capítulo 12, versículo 1. Ainda que não convém, passarei as visões e revelações do Senhor. Só faltava ele não falar isso, né? Bom, ele foi chamado pelo próprio Jesus para ser apóstolo aos gentios. Ele tem que falar isso. Esses aí foram chamados, certo? Certo? Cadê os sinais de apostolado, certo? Deles, vamos dizer assim. Muito bem. Versículo 2. Conheço um homem em Cristo que há 14 anos foi arrebatado até o terceiro céu. Quem é esse homem? Quem é esse tal homem? Conheço um homem. Paulo. O próprio Paulo. O próprio Paulo. Aí foi quando ele recebeu revelações, né? Eu acharia que pode ser quando ele recebeu o apostolado. Eu não... Aí teria que fazer uma matemática aí, certo? Quando é que isso aí foi feito, né? Aqui eu tenho um comentário que diz assim, posto que ocorreu 14 anos antes da escrita de 2 Coríntios, aqui, eu estou lendo um comentário aqui, ok? A visão específica relatada por Paulo não pode ser identificada com nenhum acontecimento registrado em Atos. Provavelmente ocorreu entre o seu retorno de Jerusalém para Tarso
em Atos 9:30, e o início de suas viagens missionárias. Bem, não faz diferença. Quando é que foi? Isso aí não faz a mínima diferença para nós. Para nós. Quando é que Paulo foi arrebatado ao terceiro céu, certo? E recebeu revelações do Senhor, certo? Sabemos que quando ele foi convertido, certo? Ele acabou indo para as regiões regiões da Arábia. Arábia, obrigado. Será que ele está se referindo a isso, ou depois, ou várias vezes? Não faz diferença. Porque, note bem, Paulo foi chamado para ser apóstolo de Jesus Cristo depois que Jesus Cristo morreu, foi sepultado e foi para o céu. Ok? Porque o chamado dele foi em Atos 9, não é? E Jesus, de Atos 2 a Atos 9, desde quando houve a primeira pregação do Evangelho por Pedro, ocorreram no mínimo 2 anos. Então, foi bem depois da ascensão de Cristo ao céu que Paulo foi chamado e capacitado pessoalmente por Jesus Cristo para ser apóstolo aos gentios. Ok? Então, vamos lá. Se no corpo ou fora do corpo, não sei. Versículo 2, Deus o sabe. E sei que o tal homem, se no corpo ou fora do corpo, não sei, Deus o sabe, foi arrebatado ao paraíso e ouviu palavras inefáveis, às quais não é lícito ao homem referir. Não dá para explicar. Não dá para repetir as palavras, certo? De tal coisa me gloriarei, não porém de mim mesmo, salvo nas minhas fraquezas, pois se eu vier a gloriar-me, não serei nécio, porque direi a verdade, mas abstenho-me para que ninguém se preocupe comigo mais do que em mim vê ou de mim ouve. Entendeu? A concentração é para estar na mensagem, não no mensageiro. Por isso que eu falo para vocês, abra as apostilhas aí. Certo? Abra as apostilhas aí. Não é o que eu estou falando. Vamos ver o que a apostilha está falando. Vamos ver o que a inspirada palavra está falando. Entendeu? Nós estamos fazendo isso. Estamos no capítulo 12 de 2 Coríntios. Certo? Nós estamos aqui realmente buscando o conhecimento da palavra. Certo? Não estamos inventando nada. Então, a concentração, o foco é na palavra e não é na mensagem, não no mensageiro. É na mensagem e não no mensageiro. Ok? Era o que os bereanos faziam ou fizeram? Como? Os bereanos fizeram? Sim. Podemos falar que assim os bereanos fizeram, né? Procuraram nas escrituras para ver se, de fato, o que Paulo estava falando era isso mesmo. Sim, de fato. Certo? Então, vocês aí, amazonenses, bereanos, né? Gaúchos, bereanos, paulistas, bereanos, né? Ok, vamos lá. Muito bem. Agora, é interessante. Paulo tinha tribulação, ok? Paulo tinha tribulações. Perseguições, ele acabou de falar aí que ele teve que fugir de Damasco. Quiseram matar ele em Damasco. Para onde é que ele fugiu de Damasco? Ele foi para onde, hein? Alguém? Não estou escutando nada. Ninguém sabe para onde é que... Não. Você pulou. Você pulou. De Damasco. Hã? Jerusalém. Jerusalém. De Damasco, Paulo fugiu para Jerusalém. Quiseram matar ele lá também.
que ele fez? Fugiu para onde? Tarso, que era a cidade natal dele, né? E aí de lá ele foi para Antioquia da Síria, por chamado de Barnabé. De Antioquia da Síria fizeram a primeira viagem missionária, que foi para Chipre e para a parte central da Ásia Menor, na região da Galácia. Que tentaram matar Paulo lá. Tentaram matar Paulo. Apedrejaram ele e deram ele por morto. Em Listra. Em Listra, exatamente. Deram ele por morto, em Listra. Então, na verdade, Paulo, mesmo embora ele tivesse toda essa grandiosidade aí apostólica, ele tinha muitas tribulações. E tem mais. Ele tem mais uma outra tribulação. Quer dizer, ele acabou de falar, lembra? Ele acabou de falar um monte de coisa no capítulo 11. Né? Chicoteado, certo? Naufrágio, falsos irmãos, falsos patrícios, e assim por diante, assim por diante. Ok. Falsos patrícios, não, ele não falou falso. Ele falou falsos irmãos e ele falou... ele não falou falsos patrícios, ele falou perigos entre patrícios. Os patrícios são os judeus. Os falsos irmãos são os cristãos falsos, né? Ok. Agora, fora isso aí, olha o versículo 7. Fala aí, Giovanni. Eu sempre faço confusão entre provações e tribulações. Aí tu me corrige. Provações são tudo aquilo que Deus permite que eu sofra e para testar minha fé, se realmente eu sou um cristão fiel. E tribulações não vêm de Deus. Aí são tentações da minha carne, dos meus desejos carnais. Correto? Ou não? Olha, eu não sei se eu discordo ou concordo, mas eu vou dizer uma outra maneira. A meu modo de ver, provações, a meu modo de ver, provações é toda a prova de fé. Só que nas provas de fé, há também as provas em que embutem sofrimento, perseguição. Essas seriam as tribulações. A meu modo de ver. Não, nem toda provação é tribulação, mas toda tribulação é provação. Pensa nisso, mas é o que eu acho, ok? Eu acho que... E a tentação é você querer mais do que a aprovação promete, que é a aprovação da fé. Mas pensa no que eu falei aí. Não precisa concordar, não, porque se você não concordar, não tem problema. Não vai ser a primeira vez que você vai estar errado. Viu? Se você não concorda, não tem problema, não. Obrigado, irmão. Ok. Ok. Bom, vamos lá. Olha só o versículo 7. E para que não me embebecesse com a grandeza das revelações, foi-me posto um espinho na carne, mensageiro de Satanás, para me esbofetear, a fim de que não me exalte. Porque, olha, isso aqui é meio complicado, certo? Possivelmente, tá um comentário aqui que diz assim, possivelmente a melhor explicação para esse demônio era que ele estava habitando no cabeça da conspiração dos coríntios, o líder dos falsos apóstolos. Esse comentário aqui diz que o espinho na carne era a oposição que Paulo tinha ao seu apostolado. Eu acho que o espinho na carne era, de fato, um problema físico, que, a meu modo de ver, era nos olhos, mas como é que ele conseguiu esse problema nos olhos?
mensageiro de Satanás. Por quê? Porque ele foi apedrejado por pregar o evangelho, pelos perseguidores, lá em Listra. Isso aí é coisa de Satanás. Mas, independente disso, ele tinha um problema, um espinho na carne. Tem gente que acha que ele era gango, como falei, tem gente que acha que ele era baixinho, tem gente que acha que ele tinha problema nos olhos. Ok, a meu modo de ver era problema nos olhos. Mas isso aí, presta atenção, para que ele não se ensoberbecesse. Olha só, olha os pontos positivos de Paulo. Paulo era PhD da lei de Moisés. Ok? Virou PhD da lei de Cristo ao gentio. Foi ensinado pelo próprio Cristo como apóstolo ao gentio. O único apóstolo ao gentio. Foi Paulo. Treinado especificamente para pregar o evangelho ao gentio. Tem mais. Ele tinha cidadania dupla. Judeu e romano. Poliglota. Poliglota, exatamente. Tinha uma boa profissão. Entendeu? Treinado aos pés de Gamaliel. Recebeu revelações do próprio Jesus Cristo. Meu amigo, se fosse um de nós, a gente ia sair, andar pela cidade com o nariz empinado. Entendeu? Então, para que isso não acontecesse, certo? Ele tinha um espinho na carne. Agora, eu acho, vou dar uma opinião meia boba aqui, certo? Isso aí enfeiava um pouco o Paulo. Eu achava que enfeiava ele um pouco, é nos olhos dele. Consequentemente, ele não era uma pessoa muito atrativa, vamos dizer assim, né? Muito atrativa fisicamente falando. Mas ele era um dono de um conhecimento tremendo. Basta dizer que fala logo depois das revelações aqui, né? Que ele recebeu as revelações, certo? Então, para que não se ensoberbecesse, agora, mesmo na tribulação desse espinho na carne, ele tinha o conhecimento de Cristo, com o qual ele foi consolado e com o qual ele consolaria outros, que é o que ele estava fazendo aqui, até mesmo se vangloriando por necessidade. Por necessidade. Faz sentido, não? Tentei imaginar um homem... Contrário de Salomão, né? Como? Ele foi contrário de Salomão. Salomão também foi muito sábio e foi soberbo, né? Sim. Se envolveu com todas aquelas mulheres, deveria ter sido um homem bonito. E falam que Paulo era feio, né? Talvez por causa dos olhos. Então, ele não tinha problema com as mulheres, não. Eu tentei imaginar um homem com todas as qualidades e qual seria esse espinho que fizesse as pessoas não querer estar perto dele. Deve ser algo repugnante, sim, para não estar próximo ou querer. Sim, eu acharia que ela tinha a ver com os olhos. Pessoalmente, eu acharia isso. Ok? Mas, em todos os casos, ele tinha um espinho na carne. Irmão, esse espinho na carne poderia ser também o que ele tinha trazido da lei, não? Que viam ele como um carrasco da igreja. Poderia ser também, não, isso? Espera aí, fala de novo, eu não entendi o começo. Esse espinho na carne, irmão, poderia ser também de Paulo, o que ele tinha, ele vivia na lei, né? Ele tinha vivido na lei, era um perseguido, então onde ele chegava, as pessoas olhavam para ele, podiam olhar para ele, olha, esse homem é um perseguidor da igreja, será que vai fazer alguma coisa contra a gente? Será que não podia ser isso também? Olha, eu creio que eu acharia que isso aí já tinha passado. Isso aí já... Eu acho que agora, o espinho na carne, agora, tem alguns que acham que o espinho na carne era a perseguição que os judeus faziam a ele por ele ser considerado traidor ao judaísmo. Pronto, justamente. Isso daí que eu queria chegar.
Ok. Obrigado, obrigado. Ok. Versículo 9, 8. Por causa disso, 3 vezes pedi ao Senhor que o afastasse de mim. Então ele me disse, a minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. Na fraqueza, na tribulação, nós somos consolados. E nessa consolação, a gente consola outros. Ok. A minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, mais me gloriarei nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Cristo. Por isso que ele fala dos sofrimentos. Por quê? Ele, mesmo nesses sofrimentos aí, entendeu? Ele era forte. Mesmo na presença de sofrimento, ele consolava outros. Nada fazia com que ele desistisse de propagar o evangelho de Jesus Cristo. Contrário, hoje em dia, a muitos de nós, que com qualquer perseguiçãozinha, qualquer problema, a gente abandona a igreja. Entendeu? Precisamos aprender com Paulo. Aguentar e confortar, consolar, com o consolo que recebemos, mesmo em meio de perseguições, de maledicência, de acusações, etc, etc. Ok. De boa vontade, depois, versículo 9, mas me gloriarei nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Cristo, pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo. Porque quando sou fraco, então é que sou forte. Porque na fraqueza, ele reconhecia o poder de Deus, o poder de Cristo, e aí se manifestava a força dele, e com essa força na fraqueza, ele então consolava outros. Olha, muita gente teria desistido do trabalho missionário após tantas perseguições como o apóstolo Paulo teve. Ninguém conseguiria passar pelo sofrimento que Cristo passou até a morte, até chegar à morte na cruz. A gente abandonaria. O próprio Cristo podia chamar anjos e sair da cruz. Mas ele não fez isso. Na fraqueza, ele se aperfeiçoou e se tornou o primogênito de tudo. E está sentado à direita do Pai. Na fraqueza, Cristo adquiriu toda a força. E ele está lá, forte, vamos dizer assim, ao lado do Pai. Mesmo passando pelo sofrimento, inclusive morrendo na cruz. Ok? Bem, vamos parando por aqui. Paramos no versículo 10, né? Mais umas 2 aulas aí, no máximo, a gente termina o livro. E parece que já está meio decidido aí o que nós vamos estudar, né? Mais ou menos. O Doni não está aí, né? Ah, não, peraí, não. Peraí. Não, hoje é o Sandro, seu Enio, é o Sandro hoje. Relaxa, Enio. Eu pensei que hoje fosse terça-feira, rapaz. Hoje não, relaxa, tranquilo. Ainda bem que o Diego está certo. O Doni é brother. Eu fiquei muito abalado aí quando falou que o Corinthians estava ganhando de 1-0, fiquei muito entusiasmado. Olha aí, ó, tirou o emocional do professor. Esse tipo de notícia tem que dar depois do estudo, considerando a idade do professor. Exatamente. Exatamente. Oi, ele falando em notícia, e o seu amigo médico lá, que fez a cirurgia, ele está bom? Ele está bem, ele está em casa, se recuperando. A última vez que conversei com ele, disse que está bem, está se recuperando bem, coisa e tal. E agora, como o médico falou, se você não tivesse descoberto esse problema, que foi por acaso que ele descobriu o problema no rim esquerdo e teve que retirar, você morreria em 6 meses. Mas agora você tem 75% de possibilidade de viver 5 mais anos. Ai, que bom. Graças a Deus. Graças a Deus. Graças a Deus. Qual é a próxima carta, irmão, depois do 2 Coríntios? Está quase no final. Já escolheram? Antes de 1º e 2 Coríntios, normalmente a gente faz assim, ó, os irmãos, quando fizeram a votação, a gente trabalha
A primeira e a segunda. Então, a primeira mais votada lá no começo, lá atrás de 1 Coríntios, foi 1 e 2 Coríntios, e a segunda foi Lucas e Atos. Aí já pegando o contexto de Lucas e Atos. Lucas. Tá. Lucas Então e vamos Atos. iniciar Mateus, Mateus segunda, né? Eu acho que Mateus, sim. É, Mateus, Parece- Mateus. Mateus e daí Lucas, 2 evangelhos. Segunda-feira. E a gente faz que nem 1 e 2 Coríntios, faz Lucas, como é o mesmo autor, já trabalha Lucas e Atos. Mateus comer bastante, podia fazer segunda e terça, não, Enio? Isso aí vocês que vão decidir, conversa com o Doni aí, vê. Eu creio que é uma boa ideia. Porque ficar Mateus e mais um outro no outra terça, daí vai ficar muito confuso. São livros muito grandes, né? Não são pequenos. Eu creio que é uma boa possibilidade. Eu acho que era assim no começo, depois mudou, porque tinha gente que não Por podia causa de mim mesmo. participar. Segunda e terça, né? Porque eu fui com as aulas com o seu João, lembra? Foi você mesmo, viu? Você Foi que é eu mesmo. culpado. Então, eu vou consertar. Eu preciso Conversa consertar. com o Doni aí, vê se na próxima segunda-feira mostra a ideia. Para mim, tudo bem, eu topo. Vamos terminando, então. Prazer em vê-los. A Adriana, você está aí ainda, Adriana? Acho que ela caiu, Enio. Caiu o sinal. Caiu o sinal dela. Ela está que nem o Grêmio, caiu para a Série B. O Grêmio caiu? Caiu ano passado, está na B. Está na B ainda? Está na B. Coitado. Vai disputar a B esse ano. Vamos ver se passa para A, né? O Corinthians, se cair, ele vai cair para antes da primeira, né? Mas vocês deviam ser tudo palmeirense, ó. Veja, a gente não sofre. Vamos dar uma bronca lá na Palmeirense, você tá Favara. louca. Eu sou italiana. Dá uma dura na Favara. Palmeirense. Quando eu era criança, quando eu tinha meus 10, 12 anos, meu pai já era corintiano, eu já era corintiana. Você sabe que o inimigo número 1 do Corinthians era o Palmeiras. E ainda é. Porque ele é bom. E ainda é. Velho. Olha, eu sou palmeirense, casei com palmeirense, mas não dou bola. E é italiano, porque no Italiano, tudo italiano. Mamma mia. A Mariana arrumou um São Paulino. Você acredita? Mariana. Mas uma verdade ela foi convertida ao Corinthians, Enio, porque ela não era corintiana, não, Enio. Eu vou confessar aqui, é sangue do meu sangue, mas ela não era corintiana, não, Enio. Ela é sua parente, é? É minha prima. Ah, Mariana é sua prima? Não sabe. É minha prima. Ô, Mariana, olha, sinto muito, viu, Mariana? Mas não é porque ela é minha prima, não. É muito chato esse homem, esse menino é muito chato. Mas eu aconselho ela, dona Marli, mas não é em relação a time, não, é em relação a outras coisas, dona Marli, mas normalmente ela não me escuta. Aí eu vou pegar a orelha dela. Vou puxar É mais ou menos uma diferença. Quando ela nasceu, eu já estava trabalhando na igreja, mais ou menos uns 22 para 23 anos de diferença de mim para ela, né? Já estava idoso. Já estava idoso. Já estava idoso. É que a mãe da Mariana é a irmã caçula da minha mãe. Ah, é? A mãe da Mariana é a irmã caçula da minha mãe. Aí, Mariana. Ó, Mariana, vocês vão conversar, né, filha? Sim, sim. Os mais experientes. Mas a minha tia, a mãe da Mariana é minha brother, porque a diferença dela para mim é de 14 anos. Da mãe da Mariana para mim é de 14 anos. O Alessandro cuidou de mim quando eu era pequena, Alessandro. É verdade. E cuida até hoje. Eu me esforço. É isso aí, Sandra. É isso aí. Bem, boa noite para vocês. O Claudemiro. Boa noite, irmão Enio. Obrigada pela Calma, aula. Lica. Tem oração Não, final. só agradecendo, né? O Claudemiro vai nos conduzir na oração final. Contigo, Claudemiro. Vamos orar. Oremos.
Deus Pai Santo, te damos graças a Deus, mais uma vez, Pai, pois estamos reunidos, Senhor Deus, para aprendermos, Senhor Deus, cada vez mais de Ti, das Tuas santas palavras, das Tuas santas escrituras, Senhor Deus. Obrigado, Senhor, pela aula que tivemos, Senhor Deus, sobre 2 Coríntios. É uma aula bem explanada, bem estudada, Senhor Deus, tirada as dúvidas, as perguntas, Senhor Deus, formuladas, Senhor Deus. Obrigado, Pai, por tudo. Obrigado, Senhor Deus, por cada irmão que se fez presente nesta noite, Senhor Deus, dado uma noite de descanso, uma noite abençoada, Senhor Deus. Abençoe, Pai, a cada um que se fez presente mais uma vez. Isso, ó Pai, queremos orar e agradecer no santo nome de Jesus, que te oramos e agradecemos. Amém. Amém. Obrigado, Enio. Prazer em vê-los. Amém. Obrigada. Tchau, tchau. Tchau. Renato. Amanhã, para quem vai Giovanni, um assistir abraço. Levítico. Boa noite, obrigado, Sandra. Até amanhã. Amanhã é o Júnior. Tchau, tchau. Até amanhã no Levítico. Está convidada para amanhã. Júnior. Irmão, Não, o Corinthians um ganhou no abraço, irmão pênalti. Cícero. Corinthians ganhou nos pênaltis. Nos Olha aí, ganhou nos pênaltis. Boa noite, pênaltis, ó. irmão Cícero. Ganhou nos Super pênaltis.